Senhor, irmãos, fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor, pedindo nos ajudar nesse estudo em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, por esse momento que estamos aqui na tua casa. Pedimos, Senhor, nos perdoa, nos purifica, nos lava, nos limpa, Senhor, porque temos sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Não haja barreira de condenação, Senhor, entre nós e ti, ó Deus, que a tua presença esteja à vontade aqui no nosso meio, Pai. Fala aos nossos corações, ensina-nos a tua palavra e ajuda-nos a praticar a palavra que você nos permite aqui neste lugar. Deus, repreenda todo o bloqueio nesta hora, Senhor, todo acerto mal, Deus, todo cansaço, toda preocupação, Senhor. Renova teu povo, Pai, porque a tua palavra é saúde, Senhor, para os nossos ossos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós glorificamos, Pai. Entregamos a vida dos adolescentes também nas tuas mãos, lugar com você. Abençoa, Senhor, capacita que a tua palavra entre nas suas mentes, desde os seus corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se há alguém em caminho, traz a segurança. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por esse estudo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Abra aí na lição número 9, o mistério do Armagedon. Mas vamos para o nosso lugar. Nós começamos semana passada, vamos terminar hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Se alguém também não pode estar aqui, está em casa, por longe assistindo, Deus abençoe e que possa aprender algo nessa noite. Algumas pessoas têm dito, eu tenho assistido ao vivo, irmão lá de Formatos, pessoas do Brasil, e alguns também pela gravação, que fica depois e tem sido abençoado através das mensagens, através do estudo aqui nesse lugar. Vamos fazer, nós falamos ali no 3.1, né? 3.1, 3.2, 1.4, né? 3.1, cara. 3.1. Ia começar o 3.2. 3.2 vai começar, né? 4.75. Nós estamos aqui 3.2. Nós vimos sobre o Armagedon, né, que tem várias profecias sobre o Armagedon, muita coisa mesmo na Bíblia, né? O Velho Testamento principalmente, ele fala muito sobre essa grande guerra. Vimos aí que há alguns nomes, né, pelo qual é chamado esse lugar: Armagedon, Vale do Megido, Vale Planície de Jezreel, né? Que outros nomes mais nós vimos em algumas passagens que nós lemos. A palavra Armagedon só aparece uma vez, na verdade, em Apocalipse 16. Depois outros termos, por isso que às vezes eles passam batido e não observamos que é o mesmo lugar, né, mas é o mesmo lugar. Daniel falou sobre isso, Joel falou, João falou, Judas falou, Jeremias falou, né, e outros profetas mais profetizaram sobre essa grande batalha, que é a penúltima grande batalha que acontecerá. Haverá outra ainda, mas será uma batalha terrível, né? Como nós vimos aqui algumas coisas sobre ela, vai ser terrível mesmo. A batalha contra os exércitos do mundo contra os exércitos de Deus. No 3.2 diz: um lugar estratégico. Aí na leitura diz: Deus prometeu dar uma terra para os judeus. A promessa feita a Abraão foi diversas vezes repetida em ocasiões especiais, nos acontecimentos solenes do povo de Israel. As referências indicam claramente a importância das nações que formam o Oriente Médio, com destaque especial para Israel. A maior concentração de bacias petrolíferas do mundo está no Oriente Médio, que produz 40% da produção mundial, né?
Então esse é o grande interesse dos países ricos do mundo naquela região. A parte azul diz assim: petróleo significa enormes fortunas, com trilhões de dólares e euros, que se acumulam dia e noite sem parar. Representa poder quase ilimitado. Significa ter o controle das coisas, né? Quem tem o poder tem o controle. O mundo é assim. Então é um lugar estratégico, um lugar também de muitas riquezas. Por isso o mundo volta os seus olhos para lá. 3.3, Jerusalém, cidade amada do Senhor. Mas é um lugar também que o Senhor tem voltado os seus olhos para lá, por causa do amor que Ele tem por aquela cidade, por aquele povo, que são descendentes de Abraão diretos. Várias passagens bíblicas registram uma profunda e santa relação de amor, cuidado e proteção da parte de Deus por Jerusalém. Por exemplo, Salmo 87 fala sobre esse amor que o Senhor tem por aquela cidade, por aquela nação. O alvo principal do anticristo, com as tropas das nações inimigas de Israel, na guerra do Armagedon, será a destruição total de Jerusalém, a cidade do rei. Deus a defenderá e protegerá. Se algum irmão puder abrir Zacarias 12, do 3 até o 5. Zacarias 12, do 3 ao 5. Quem puder, quem achar pode ler essa passagem. Zacarias 12, do 3 ao 5. Zacarias 12, 3 ao 5. Quem achar pode ler. Naquele dia farei de Jerusalém uma terra cercada para todos os povos. Todos os que a reconhecem, todos os que a reconhecem, certamente serão felizes, e agitar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, serirei de pânico a todos os cavalos e de loucura os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então o chefe de Judá dirou no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Então, o juízo de Deus decretado para aqueles que naquele dia, nessa grande batalha, se levantaram contra Jerusalém. Deus falando aqui mais alguns detalhes do que Ele fará com os exércitos das nações. No título do capítulo 12 diz: destruição dos inimigos de Jerusalém. Todos eles serão destruídos, condenados pelo Senhor por causa do seu levante contra aquela terra. 66.4 Principais passos do Armagedon. Os acontecimentos mundiais em todos os campos anunciam que estamos chegando ao fim. Os sinais proféticos preditos pelo Senhor Jesus vêm se cumprindo literalmente. 4.1 Primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Os preparativos para a campanha do Armagedon começam a tomar vulto, chamando a atenção do mundo com a seca das águas do grande rio Eufrates. Mas já é um processo, parece que Deus já começou a fazer algo ali, porque o rio ele já não é mais como era antigamente, ele tem tido muitas secas. Isso tem chamado a atenção já. Aqui diz assim: observe que a seca que ocorrerá no rio Eufrates será literal. Apocalipse 16, 12. Então a seca literal, mas feita propriamente por Deus como um sinal. 4.2 Segundo passo, ajuntamento dos exércitos. Todos os exércitos do mundo aliados, o anticristo, os reis do Oriente e as nações inimigas de Israel se juntarão na maior campanha bélico-militar de todos os tempos. No caso aqui dessa guerra do homem contra Deus, contra o povo de Deus. 4.3 Terceiro passo, a conquista de Jerusalém. A cidade de Jerusalém será atacada e cairá nas mãos dos exércitos aliados ao anticristo. 4.4 Quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Na ordem cronológica dos eventos do Armagedon, quando a cidade de Jerusalém vier a cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo inimigo, pelo homem do pecado anticristo, os céus da Palestina serão abertos, os montes que estão ao redor de Jerusalém serão
iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, né? Essa vai ser a hora que Jesus virá visivelmente. 4.5, o quinto passo, o resgate de Jerusalém. Assim como o diabo, no comando do anticristo, reunirá todos os exércitos do mundo, Deus enviará todos os seus exércitos, tendo como comandante geral o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, que veio para vencer. O sexto passo, a busca do remanescente judeu. Após a tomada de Jerusalém, as profecias indicam que o Messias irá à terra de Edom, buscar os judeus que foram guardados, alimentados e protegidos por Deus no deserto durante 1260 dias. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apocalipse capítulo 12, 1 ao 17. De uma forma poderosa e especial, Deus protegerá. Porque senão, se não fosse a mão de Deus protegendo aquele povo, mesmo antes da batalha da Magedon, o anticristo destruiria eles facilmente. Mas Deus os protegerá de uma forma especial. Nós não sabemos exatamente como, mas Deus os protegerá. Então, esses são os principais passos do Armagedon. E o sétimo passo, a derrota do anticristo, do falso profeta. A guerra do Armagedon chega ao seu final quando as 2 bestas, a primeira que subiu do mar, das águas que representam povos, nações e tribos, e a segunda que subiu da terra, respectivamente o anticristo e o falso profeta, forem derrotados. Então, o sétimo passo é a derrota do anticristo e do falso profeta. A Bíblia diz que eles serão lançados vivos do lago de fogo e enxofre, né? Eles nem passarão por juízo, por tribunal, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Na conclusão, Deus chamou alguns homens para que profetizassem aos povos da terra. O que o Senhor falou por meio dos profetas foi escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Temos 260 profetas no Antigo e no Novo Testamento, né? Profetizando, falando, sendo usado pelo Senhor. Profetas maiores, profetas menores, e profetas também que não escreveram livros, mas que são citados em versículos só, ou seja, mas o total deles, né? Esses homens foram chamados por Deus para deixar essas profecias registradas para nós. São um total de 260 profetas de toda a palavra do Senhor. Então aqui nós terminamos o assunto do Armagedon, que já falamos bastante semana passada. Os irmãos marcaram alguma coisa aí. E hoje nós vamos entrar aqui no mistério do milênio. Falar um pouco sobre o milênio, que é o que segue o Armagedon. Depois da grande guerra, vai haver um grande refrigério, um tempo de muita bênção, de muita paz. Mas antes vamos ler o capítulo 17 de Apocalipse. Nós lemos o 16 semana passada. Antes de entrar aqui na lição 10, vamos ler o 17 e o 18. Não tem a ver com o outro. Eu queria que o irmão Diácono Cláudio lesse o 17, Diácono Marcolino lesse o 18. Apocalipse 17, Diácono Cláudio aqui. Pode ler, então, a gente acompanha. Veio um dos 7 anos que tinha as 7 taças e me disse: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre mim da casa. Com ela se constituíram os reis da terra, os que habitam na terra sem necessidade com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada de uma besta escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua constituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que aquela mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei com grande espanto. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e
da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se aliviarão pela besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, não existe, outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º reino, pertence ao 7º e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados guerreiros e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que vistes são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Pois Deus dispôs no coração de realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. Agora no capítulo 18 ele fala sobre a queda dessa grande Babilônia, da qual ele fala sobre ela no capítulo 17. Não pode ler o capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, e anjo de todo espírito imundo, anjo de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória a que ela se entregou em seu coração. Elas se vangloriavam. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim,
madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas, todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão esperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, e roupas de púrpura, e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e perlas, em apenas uma hora tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe. Ao verem a fumaça dos 2 centros dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão fogo sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza dela, prosperaram todos os que tinham navio no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem os que se deu com ela os céus. Celebrem, ó santos, santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvira em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram reduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrada sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Amém. Aqui o juízo de Deus é declarado nesses capítulos sobre a Babilônia, né? Mas tem hora que nós vemos pelo que ele fala, como se a Babilônia fosse o reino, o império do anticristo, né? O lugar onde ele vai colocar seu trono, onde ele vai edificar mesmo o seu poder. Mas, em outra hora, quando a Bíblia fala sobre a cidade de Babilônia, ela já parece que dá o entendimento de como se fosse realmente uma cidade, uma nação, um país. E tem se falado muito sobre essa Babilônia, o que seria essa Babilônia. E muitos acreditam que a Babilônia é o império do catolicismo. Né? Muita gente acredita que seja por causa dos detalhes das riquezas, né? Do que a Igreja Católica fez ao decorrer da sua existência aos santos, como ela matou muitos profetas de Deus, né? A sua riqueza escarlata, revestida de ouro, pedras preciosas, brilho, né? a sua existência não só naquela cidade ali, mas em todas as partes do mundo, né? Diz que ela se prostitui com os reis da terra, e ela faz negócio com as nações, mas se enriquece cada vez mais. E muita gente acredita que seja o sistema católico, né? Eu não sei, eu não posso dizer, afirmar. Pode ser o Império do Anticristo não formar, mas pelo que a Bíblia fala, isso já vem acontecendo muito antes dos 7 anos de reinado do Anticristo, né? É uma coisa que já vem de muito tempo atrás. Eu quero dar para a gente entender aqui dentro dessas passagens, né? De como ela vem atuando já há muito tempo já,
inclusive com feitiçarias, enganando as nações, né? Fazendo acordos. Então, todo tipo de coisa errada, como nós vimos aqui, com ela se prostituem os reis da terra, os que habitam na terra se embebedam com o vinho da sua prostituição, né? Como o símbolo dela, como uma mulher montada numa besta escarlate, uma aliança, né, dessa Babilônia com o anticristo, né, que é a besta. Então, pode ser que seja. Nós vemos que, infelizmente, a igreja tem sido dessa forma, tanta imundície, né? Tanta prostituição, tanta sujeira. Existe, outro dia eu vi um documentário falando sobre feitiçaria, sendo uma coisa que é praticada há centenas de anos dentro do Vaticano, que tem lá a missa negra, né? Tem muita coisa oculta dentro daqueles palácios, daquelas coisas ali, com tanto ouro, com tanta coisa. Outro dia eu vi uma igreja católica que foi feita ela é toda feita com osso de gente e cabeças, né? Aquelas caveiras, e principalmente o crânio de muitas pessoas, e uma coisa que não é destruída, que não é desfeita, sendo que aquilo é de gente, né? Por que não se desfaz aquilo, não destrói aquilo, sendo que isso é uma forma, como eles dizem, de sacrilégio, né? Você violar os ossos de um ser humano, que aquilo é um ser humano, e milhares de seres humanos ali para formar toda aquela estrutura daquela igreja, e mesmo assim eles deixam lá porque dizem que é uma obra de arte. Então, outra igreja toda pintada com desenhos de demônios, são mais demônios ali do que tudo, e diz que é para as pessoas temerem e ir para o inferno, mas na verdade ali está cultuando ao diabo, né? Cultuando aos demônios, pinturas de demônios tocando nas pessoas, e ao invés daquelas pinturas como tem tradicionalmente, de anjos e tudo mais, Deus ali, né, a mão de Deus tocando na mão do homem, ali naquela igreja não, tudo demônio, para todo lado, imagens das pessoas sendo atormentadas no inferno, e elas cometiam vários tipos de pecados, conforme eles determinam os pecados capitais. Então, nós vemos que, na verdade, pode ser, né, pode ser que seja esse sistema religioso que está em todo o mundo e que tem realmente feito acordo, feito aliança com outras religiões, tem sido assim, muitas vezes, o carro-chefe que tem proposto ecumenismo, né? Que as pessoas se unam, por mais que a fé seja diferente, a religião, no nome do Deus, mas tudo leva ao mesmo Deus. Eles são os maiores pregadores desse tipo de doutrina, infelizmente. E não adianta, pode entrar papa, pode mudar, o de agora pode ser melhor, mas é igual o governo de uma nação. O presidente sozinho não faz nada, né, porque ele não está sozinho ali. Ele é o papa, mas tem um poder tremendo por trás. Né, e muitas coisas já aconteceram com muitos papas que passaram por lá e não tem explicação, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, ou por que morreu, ou como morreu. Né? Então tem muita coisa estranha por trás desse sistema tão poderoso que é a nação do Vaticano, né? O país do Vaticano, e a riqueza que eles têm também é enorme. Então muita coisa, se a gente for analisar, bate com o que diz em Apocalipse, mas pode ser que seja uma outra coisa, ou o anticristo vai tomar posse ali, vai instituir uma outra coisa sobre aquilo que já está edificado ali através da Igreja Católica, né? Pode ser muitas coisas, mas pelo que o Senhor disse, esse império, ele se levantará e ele será destruído. Deus permitirá que ele se levante para depois abater, trazer o juízo que Deus já determinava sobre a Babilônia. Né? Esse sistema, na verdade não é a Babilônia do passado, mas é o mesmo tipo de sistema, né? É a mesma forma, os mesmos pecados, a mesma contaminação, a mesma soberba, né? A Babilônia era uma nação soberba, exaltada, elevada, se achava muito, até os próprios reis de lá, os próprios imperadores. Então vai ser um rei elevado, um rei exaltado, um rei que vai dominar os reis do mundo. Então é por isso que é chamado também de Babilônia. Mas nós não podemos determinar exatamente como é, o que é, né? Pode ser isso, pode ser que seja outra coisa para se levantar, dando prosseguimento a algo que já existe agora. Mas uma coisa o Senhor diz, ele abaterá essa Babilônia que se levanta ou há centenas de anos, ou dentro desses 7 anos, a palavra do Senhor diz que em uma hora, né? Em uma hora só, o Senhor fará com que tudo se transforme em nada. E as nações e os mercadores se lamentarão
né, dizendo, ó grande Babilônia, né, tu que eras exaltada até o céu. Então eles lamentaram por quê? Por causa que eles vão estar perdendo, né, o luxo, a luxúria. Né? Luxúria não fala só de riqueza, de luxo, fala de pecado, de prostituição, fala de pecados da carne, coisas que são cometidas nessa Babilônia fortemente. Aí o Senhor diz, no versículo 22, em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e músicos, de tocadores de flauta e de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá ruído de mó. A luz da candeia não mais brilhará em ti. A voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá. Então são indícios assim que parece muito ser um sistema religioso, né? Os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. A Bíblia diz, lá em 1 versículo do Coríntios, capítulo 10, que a pessoa, quando ela se envolve com a prática da idolatria, ao mesmo tempo ela está se envolvendo com a feitiçaria, né? E ao mesmo tempo que ela se envolve com a idolatria, ela se envolve com o demônio, porque por trás do ídolo tem demônio, né? A gente às vezes não tem, é difícil de passar isso para as pessoas, porque elas não entendem, vão até brigar com você, né? Mas é o que a palavra de Deus fala, que por trás da idolatria está o diabo, né? Tem demônio e é prática de feitiçaria. Para Deus é a mesma coisa, né? Quando a pessoa está buscando a idolatria, ele está o quê? Está invocando mortos, né? Invocar mortos é feitiçaria. Então, é uma prática condenada diante do Senhor completamente. Pode ser o próprio Jesus que se faça a imagem e comece a invocar, porque Deus não aceita, porque ele não quer a imagem de ninguém, né? Jesus ainda ressuscitou, pelo menos. Mas os outros lá permaneceram mortos. Eles podem estar vivos diante de Deus. Mas eles morreram, passaram na vida. E toda invocação de mortos, né? Pedro, Maria, José, João, né? Agora beatificaram. Esse Papa Novo beatificou, parece que 800 santos já, mais de 800 santos, né, que estavam no processo de canonização, de beatificação para se tornar santo, e 800 pessoas foram mortas lá na luta pelo catolicismo. E ele beatificou e santificou, declarou como santo, ele vai ser feita imagem dessas pessoas, não sei, mas realmente quando se santifica alguém, se faz a imagem. Ele já beatificou mais de 800 santos já. Só esse Papa Novo, nesse pouco tempo que ele tem, né? Como se ele tivesse autoridade para isso. E o que ele está fazendo? Levando as pessoas à prática da feitiçaria. Porque quando se invoca morto é feitiçaria, né? Seja Pedro, seja João, seja José, seja quem for, é feitiçaria. Além de idolatria, é feitiçaria. 24, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Inquisição, né? Santa, maldita Inquisição, na verdade, né? Porque, na verdade, o que eles matavam o povo de Deus. A maioria das pessoas que eles chamavam de bruxo, que eles chamavam de rebeldes, era um povo de Deus que queria buscar Deus. Era um povo que queria usar a Bíblia, que queria fazer as orações que estavam na Bíblia, né? E eles prendiam, batiam, torturavam e matavam, dizendo que eram pessoas envolvidas em bruxaria, e muitos deles eram cristãos verdadeiros, né? Então foi um massacre de santos que foram mortos na terra, e o sangue deles clama, e um dia, se for Babilônia, se não for, um dia a Igreja Católica, isso a gente tem certeza, né? Se eles fizeram isso, a Igreja Católica vai dar conta diante do Senhor Jesus de todo o sangue que eles derramavam nas pessoas inocentes. Às vezes eles chegaram a matar famílias inteiras, né? Colocavam fogo na casa, não chegavam nem a levar para a praça pública, já determinavam. Essa família é uma família que é envolvida com bruxaria. Ela tocava fogo ali em criança, em homem, mulher, ninguém não sabia, né? Isso em nome de Deus, em nome da verdade, sendo que não era nada correto. Então Deus ele vai cobrar. Se eles forem a Babilônia, se não forem, muita coisa que eles fazem, Deus cobrará, né? Muitas vezes nós vemos aí, o camarada pratica pedofilia, foi descoberto depois uma sujeira tremenda, né? Isso trouxe grande escândalo dentro do Vaticano, porque o Vaticano sabia encobrir
tirava o padre pedófilo daquela sinagoga ali, da igreja, e levava ele até para outro país, e encobria toda a sujeira que ele fazia. Aí depois a polícia descobriu, aí foi sendo descoberto, uma coisa foi levando a outra, e depois caiu lá na central, né? E eles sabiam de tudo, e eram eles que davam a ordem: olha, manipula, tira daqui, põe para lá, encobre, né? Dá dinheiro, faz o que for aí, mas não deixa vazar a informação. Acabou, né, chegando ao conhecimento muita coisa, mas não tudo, né? E se fosse descobrir realmente tudo que tem podre por trás desse povo, é muita coisa, é muita sujeira, é muita corrupção, é muita prostituição, é muita feitiçaria, é muita coisa por trás disso. E um dia Jesus vai cobrar desse povo muito caro, independentemente deles serem o que está falando aqui em Apocalipse 17, 18, não. Eles vão pagar muito caro mesmo por todo o mal que eles têm feito por trás do nome do Senhor. Uma coisa assim que fala aí no capítulo 17, eu tinha visto um estudo, acho que no ano passado, eles falando sobre os papas, né? Aí é engraçado que eles falaram assim que o papa tinha morrido e esse agora ia durar pouco, né? Igual eu falei na Bíblia. Não sei se por coincidência, né? Aí esse foi rapidinho, né? O outro passou do tempo, fala assim, eles estavam falando, o próximo, esse outro vai vir, vai durar pouco tempo, Aí, de repente, sem mais nem menos, ele renuncia, né? Aí vem esse outro aí. Tem bastante estudo, né? Falando. Nunca aconteceu isso na história? Não. Outra vez eu estava vendo um papa que ele comprou ele era um camarada lá do Devas, e ele era muito rico, e ele comprou numa época antiga, né? E comprou o direito de ser papa. Ele pagou, né? Ele foi papa no lugar do papa que morreu. E ele era um cara assim, totalmente Devas, um cara tudo errado mesmo. Ele foi lá e foi colocado como papa, né? Outra história de outros papas assim que eram envolvidos com muitas mulheres, com muita prostituição, com muita coisa mesmo assim. Hoje já a parte da pedofilia, mas antigamente era muitas mulheres, né? Muita luxúria, né? E é muita coisa que tem por trás assim, Deus vai cobrar. E esse papo agora ele está fazendo muita coisa diferente. Ele é mais humilde, está tentando conquistar. Ele está dando uma declaração que É o ele é contra o casamento de homem, mulher. Esse dia ele deu uma declaração que ele não é santo, ele também peca, ele peca bastante também. Ele deu uma declaração assim também. Se converter e entregar a vida para Jesus. Então, nunca o Papa fez essa declaração desse tipo, né? E ele está dando uma de ele é bonzinho, né? Ele é igual Quem sabe no próximo que entra aí é o final, ele se converte, né? Se converte a Jesus. É porque Deus quer salvar a Papa, quer salvar todo mundo. Tomara que ele veja a verdade e se converta a Jesus Cristo. E o próximo que entrar aí. Mas a gente tem visto também, graças a Deus, muita conversão, né? Tem muitos testemunhos de ex-padre aí que ex-cíceres aqui de dentro da Igreja Católica que se converteram. Se converteram e hoje são pastores que pregam a palavra de Deus. É muito bonito o testemunho deles, né? Porque eram pessoas que também procuravam a verdade, né? E estavam na ignorância. Depois que tiveram a chance de conhecer a verdade, aí largaram e serviram a Jesus. Graças a Deus por isso. Muitos têm aberto os olhos esses dias. Graças a Deus. Vamos só entrar aqui na lição 10. O mistério do milênio. O mistério do milênio. Texto bíblico básico, Apocalipse 20, do 1 ao 7. Apocalipse 20, do 1 ao 7. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que era o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele,
para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém. Então nós vamos ver aqui o que vai acontecer nessa época. O 19 nós vimos semana passada, mas algumas coisas interessantes nós já vamos ver no começo do capítulo 20, né? Que vai até o versículo 15. Né? Depois nós estudamos esse capítulo aqui. Tem muita coisa aqui interessante para a gente entender. Por isso que eu disse para os irmãos que ainda vai haver uma guerra. Né? O Armagedon é a penúltima. Ainda vai ter essa outra aqui. Porque a Bíblia diz que o diabo será solto durante o milênio. Será preso durante o milênio. Depois ele será solto com mais um pouco de tempo. O diabo hoje está solto ou está preso? Está solto, né? Está solto e agindo de uma forma ainda limitada. Mas ele está solto. Tem gente que acha que o diabo está preso. O diabo não está preso. Ele tem poder limitado. Ele não está se manifestando como ele queria. Ele não foi lançado na terra. Né? Ele habita em regiões celestiais, regiões baixas, regiões que a Bíblia chama de regiões espirituais. Mas ele está solto, mas não age como ele ainda quer. Ele vai agir no tempo da tribulação, da tribulação, até o Armagedon, como nós vimos. Né? Mas ele tem um poder ainda limitado, vai ter um poder maior no tempo da tribulação, da tribulação e no tempo do Armagedon. Né? Mas depois ele vai ser preso. Ele vai ser preso por 1000 anos, não para sofrer, não vai sofrer. Ele vai ficar só preso, guardado, né? Mas sem sofrer. Ele só vai sofrer depois desses 1000 anos, quando ele for também lançado no lago de fogo e enxofre. Mas por enquanto ele é guardado. E depois nós vamos ver, estudando um pouco o capítulo 20, por que Deus vai fazer isso. Né? Por que Deus vai guardar, em vez de condenar a morte, jogar no lago de fogo? Depois nós vamos ver isso aí. Mas vamos aqui na lição sobre o milênio. O textual diz: não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? 1 Coríntios 6, 2a. Então os irmãos depois me tragam a resposta. Por que Deus vai guardar o diabo por 1000 anos? Por que já não condená-lo direto? Né? Se ele já condenou o anticristo, o falso profeta, por que ele vai guardar o diabo durante o milênio e soltar ele um pouco mais? Depois os irmãos, se puderem, tragam a resposta. Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? 1 Coríntios 6, 2a. Na segunda-feira, ele falou em 1 Coríntios 6, 9 a 11, em resumo, os ímpios não terão parte no reino de Deus, que já começa no milênio, depois ele se completa. Na terça-feira, Isaías 2, 2 ao 4, diz aí: Jesus estabelecerá o seu governo em Jerusalém e todos os servirão. Né? Então fala sobre o milênio, Isaías capítulo 2, está falando sobre o milênio também. Na quarta-feira, Miqueias 4, 1 a 8, então, o reino de Jesus será de paz, harmonia e adoração. Na quinta-feira, Efésios 2, 14 a 22, de muitos povos Jesus fez um, e juntos somos o templo de Deus e seremos apresentados por Jesus diante do Pai. Na sexta-feira, Isaías 14, do 9 ao 17, os reinos dos homens e o reino do anticristo serão destruídos, e o de Cristo será estabelecido na terra, ainda nessa velha terra. Sábado, Sofonias 3, 9 ao 20, no reino de Cristo não haverá ídolos, mentira, engano, nem maldição. Todos se sentirão seguros, não haverá mais medo, não haverá doentes,
não haverá vergonha, não haverá aflição e haverá muita prosperidade, no sentido mais amplo da palavra prosperidade. Né? Fartura, abundância, prosperidade de tudo que se possa imaginar. Né? E isso tudo fala do milênio, do reino de Cristo no milênio também. Então, o milênio também é algo que a Bíblia fala muito sobre ele. Isaías fala muito sobre o milênio. Todas as palavras que falam geralmente sobre o Armagedon, logo em seguida falam também sobre o milênio. Todos os livros. Palavra introdutória. Nós temos que entender aqui que o milênio será uma dispensação de paz, compreender que através de toda a Bíblia existem referências sobre essa época, compreender que o milênio será a época da restauração de Israel. Nesse tempo, Jesus restaurará a nação de Israel. Inclusive, a nação de Israel e Jerusalém será o centro do governo de Jesus no mundo, nesses 1000 anos. Palavra introdutória. A palavra milênio deriva-se do grego ciliares. Ela está formada por 2 vocábulos latinos, mille e anno, 1000 anos. Este termo refere-se à última dispensação que haverá sobre a terra, programada nos planos de Deus. Com a última antes da dispensação final, que é a dispensação eterna do reino. Então, é um tempo, né? A dispensação é um período, um tempo, em que Deus faz algo. Então, ele diz aqui a última, mas no caso, a última é humana, né? Natural, depois da transformação dos céus e da terra, como Deus fará. E será o governo de Cristo na terra. Né? Tem gente que milênio, mas como é que sabe que milênio é 1000 anos? Pelo significado da palavra. É igual tem gente que fala assim, mas como é que vocês falam que dízimo é 10%? Onde é que está dizendo que é 10% na Bíblia? O dízimo. A pessoa fala, mas dízimo é outra palavra, eu quero saber 10%. Né? A gente fala, mas abençoado, dízimo significa 10ª parte, 10%. Né? Décima parte. Não, mas eu quero saber assim, escrito 10%. Né? Mas você não vai achar nunca, porque você tem que entender que a palavra dízimo significa 10ª parte. A primeira das 10 partes. Né? Então a pessoa às vezes quer achar exatamente a palavra lá, 1000 anos. Não tem 1000 anos, é milênio. Né? Milênio significa 1000 anos. A dispensação da paz. A parte azul diz assim: no estudo da Bíblia aparecem 7 dispensações estabelecidas por Deus em seu plano relacionado ao ser humano. Já sabemos que uma dispensação é um período no qual Deus se revela ao homem de uma determinada forma. Então, dispensação é um período. Né? Tiveram 7, ou seja, vai ser 7 até o milênio. Aí depois do milênio vem o reino. Ele já mistura aqui o milênio com o reino, mas na verdade tem separação. O milênio será a última dispensação do plano de Deus. Ela é conhecida também como dispensação do reino. Na verdade é separado, ele está misturando, mas é separado. Porque o milênio tem um fim, é uma dispensação que acaba. Depois vem a dispensação da eternidade. Não é mais dispensação, na verdade, nem pode ser chamada de dispensação, porque não tem limite. Né? Dispensação é um tempo pré-determinado. Na verdade, depois vem o estabelecimento do reino de Deus sobre todas as coisas, que não terá mais fim. Então, essas dispensações até a criação dos novos céus e nova terra vai até o milênio. Aí depois se estabelece completamente o reino de Deus. Né? O advento do príncipe da paz. Terminada a grande tribulação, o Senhor Jesus instaurará o juízo das nações. Imediatamente após o julgamento das nações, o milênio é estabelecido com a prisão de Satanás por 1000 anos. O Senhor Jesus, o príncipe da paz, reinará sobre a terra. E o seu reino será de paz, justiça, prosperidade e alegria. A palavra da paz no milênio. A operação da paz abrangerá o mundo inteiro. Ela será implementada, coordenada, ensinada e administrada pelo Messias. Em Oséias 2:18 fala sobre isso. Ou então, nós vemos que o tempo do milênio ainda é um tempo em que haverão pessoas na terra que não creem em Deus, não se converteram a Jesus, serão vivos até o final da tribulação, mas não assim, ainda não se converteram a Jesus. Talvez muitos muçulmanos, muitas pessoas de povos distantes, que o anticristo ainda não tinha chegado até lá. Né? Então, muita gente vai estar na terra sem ter se decidido por Cristo. Vai estar viva nessa época.
nem eram a favor de Cristo, nem contra Cristo. Não tinham feito aliança com Deus, mas também não haviam recebido a marca. Então vai ter muita gente no mundo, né? Em 7 anos, até o próprio anticristo vai ter dificuldade para alcançar o mundo todo. Ele vai focalizar nas principais nações, né? Em Nova York, em São Paulo, na França, né? Nas nações da Europa. Ele vai focalizar mais aí. Ele vai deixar assim a família de lado, os países pobres da América Latina. Ele vai deixar isso aí por último. Aí nem ele vai conseguir nos 7 anos alcançar tudo, né? O juiz de Deus é o gerar toda a terra, mas o anticristo será limitado. Por mais que ele vai ter muito poder, Satanás vai estar com ele. O ódio dele vai ser tão grande na segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação, que ele vai focalizar muito nos 3 anos e meio finais em Israel, no Oriente Médio. Ele vai até esquecer um pouco da nação da terra. Então ele vai até parar um pouco os seus objetivos por causa da sua ira, que é uma ira que não vem do diabo em relação a Israel, a tentar destruir Israel, investindo forças para convencer as nações do mundo a destruir Israel. Então ele vai focalizar muito ali. Aí não vai ter tempo, nesses 7 anos, de abranger o mundo todo. Então vai ter muita gente no mundo que nem fizeram aliança com Deus e nem receberam a marca do anticristo, que ele estava implementando, tentando impor no mundo todo, mas começando pelos grandes centros, né? Mas não vai dar tempo de atingir o mundo inteiro. Por isso mesmo que Jesus vai ter que administrar, vai ter que implementar, vai ter que coordenar, vai ter que ensinar, vai ter que administrar a paz no mundo, porque ele vai ter que impor o seu governo sobre essas pessoas que não aceitaram ainda, né? Quem tem a marca já é destruído completamente na sua vida, vai ser condenado, está condenado, né? Mas quem não tem a marca, ele não pode ser injusto. Se ele condenar, se ele matar, ele não pode ser injusto, né? Ele vai estar sendo injusto se ele fizer isso. Então ele vai dar esse tempo de 1000 anos para que essas nações, esses povos que não se decidiram por Deus, nem fizeram a aliança com o anticristo, possam se decidir, né? Então por isso que a Bíblia fala que ele lá em Zacarias diz que se algumas dessas nações de ano em ano, algumas coisas do Velho Testamento vai ser usada no milênio, como por exemplo, de ano em ano todas as nações terão que ir até Jerusalém e vão ter que ir lá prestar adoração ao Rei dos Reis. E mesmo sabendo que é o próprio Cristo, né, muitas pessoas ainda vão resistir, vão ter dificuldade em receber, em aceitá-lo, e vão ainda, algumas delas não vão querer ir lá, vão desobedecer às leis que ele imporá. Por isso que ele diz, olha, a nação que não vier a Jerusalém adorar, vai fazer com que não haja chuva no tempo devido sobre ela. Então ele vai impor lei, vai ter ordem, haverão governadores. A Bíblia diz mesmo que aqueles que durante o milênio se mantiveram fiéis, não receberam a marca, conseguiram viver até o final, esses vão receber títulos de reis e sacerdotes no reino de Cristo. Então Jesus vai pegar esse povo e espalhar sobre o mundo para governar juntamente com ele, sobre as nações da terra, né? Jesus ele não vai ser nessa época onipresente, ele vai estar em Jerusalém fisicamente, né? Porque nós sabemos que Jesus é corpo espiritual, ele vai estar lá, então ele vai precisar do seu povo para governar juntamente com ele nas nações da terra, né? Não serão reis ímpios, governadores ímpios, serão governadores, reis e sacerdotes. Por quê? Porque vão ter que ensinar as leis do Senhor, vão ter que determinar como as coisas deverão acontecer e se realizarem no reino de Cristo nesses 1000 anos, né? Então vai ter lei, vai ter rigidez, não vai ser moleza não. Ele vai impor a sua vontade às nações do mundo. É muita gente, não é? Ainda vai sobrar, mesmo diante de todas as catástrofes, juízos, ainda vai sobrar muita gente sobre a terra, milhões de pessoas ainda. E pelo que a Bíblia mostra, nesse tempo vai haver geração de pessoas. As pessoas que estavam vivas e são normais, elas vão viver normal, e elas vão continuar a vida normal. Aqueles que já haviam sido arrebatados, aqueles que morreram e agora vieram para reinar com Cristo, porque foram ressuscitados na primeira ressurreição, esses aí já não têm mais parte com carnalidade, com sexualidade, já não precisam mais disso. Mas aqueles que, então vai haver vários tipos de pessoas, várias classes de pessoas no mundo, e Cristo vai ter que impor o seu reino, né? E nós vamos ver também que é por isso que o diabo vai ser solto depois. No final do milênio, ele é tão sagaz, tão astuto, que esse povo que não decide por Cristo nem vai tomar uma decisão até o final dos 1000 anos, porque vai haver prolongamento de vida, não vai haver morte, as pessoas vão viver mais,
vai ter saúde, não vai haver doença, a terra será restaurada de uma certa forma, como um grande jardim, porque nos terremotos que Deus envia na tribulação, a Bíblia diz que não sobrará nem um arranha-céu mais, até os montes serão abalados, né? Ele vai aplanar a terra, vai ser um sistema diferente, como Deus queria, né? Como se fosse um grande jardim, o mundo todo, e governar de uma forma diferente, justa, onde todos vão ter paz, direito, onde cada um vai ter a justiça devida. Mesmo assim, você vê como o ser humano é mau, como o ser humano é perverso e é ruim, que ainda muita gente, irmãos, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas ainda vão fazer na margem, ainda vão obedecer porque tem que obedecer, ainda vão fazer porque se não fizer, Deus não manda chuva, né? Então, para você ver como o ser humano é mau, mesmo diante do melhor governo que o mundo já conhecerá, ainda assim muita gente não vai querer se submeter, porque tem gente que a coisa pode ser melhor que for, ainda acha defeito, ainda acha lugar onde pôr falha, né? Então, o próprio Cristo governando em Jerusalém através dos seus reis sacerdotes, no mundo inteiro, ensinando a sua palavra, mesmo assim as pessoas resistirão. Porque Deus, irmãos, ele é tão tremendo, que nem nesse tempo ele vai impor a sua vontade, né? Ele vai impor a sua lei, mas não vai impor a sua escolha para ninguém. Ele não vai determinar, a partir de hoje você tem que me amar, você tem que me adorar, você tem que me servir. Não, ele vai impor leis em relação à convivência, à sociedade naquela época. Mas ele não vai impor lei em relação a aceitar ele como Senhor da vida. Ele vai deixar o livre-arbítrio em você. Então as pessoas vão ter que fazer a sua escolha pessoal. Mesmo assim, muita gente não vai querer Jesus. Aí quando o diabo for solto, já dando aqui os irmãos a resposta já, ele vai ser solto, ele ainda vai conseguir reunir um exército no meio desse povo que não vai querer submeter a Jesus durante esse governo de 1000 anos de justiça, de paz, de prosperidade. Ainda assim eles vão achar perfeito e vão seguir o diabo, irmãos, para você ver como o coração do homem é perverso, como o coração do homem é ruim, né? E eles vão se insurgir contra Cristo, aí vai haver a última batalha, que a Bíblia fala sobre ela, essa batalha que acontece no final do milênio, onde aí o Satanás ele vai ser lançado com um sofrimento eterno, juntamente com esse povo todo que durante o milênio não quiseram aceitar Jesus como seu Senhor, não quiseram reconhecer como seu Senhor. Então não é coisa fácil não, mas hoje você convencer uma pessoa a ganhar uma alma pelo poder de Deus, pela operação do Espírito Santo, pelo trabalhar de Deus mesmo, no tempo de Deus, é na hora de Deus, não é na nossa hora, não é no nosso tempo. A gente tem que semear, tem que regar a semente que alguém lançou, né? Tem que continuar falando, pregando, chamando, orando, insistindo, chorando por uma alma, mas irmãos, é uma coisa assim que é um trabalhar de Deus mesmo, porque se não for Deus trabalhando, Ele que opera o querer como realizar, se não for Deus chamando, se não for Deus tirando na cegueira, é difícil uma vida se convencer ao Senhor de verdade, né? Para você ver, até debaixo do governo tão justo como é o de Cristo, como será o dele, ainda assim muita gente não submeterá, muita gente não adorará, muita gente não estabelecerá uma aliança com Ele como seu Senhor e Salvador. Vão resistir a isso, vão querer viver da sua própria maneira, né? E Ele vai ter que castigar muita gente naquela época ainda. Então o ser humano é difícil demais, né? É só o Espírito Santo mesmo transformando o coração, só o encontro verdadeiro com o Senhor para a vida de alguém mudar mesmo. E mesmo assim na caminhada ainda às vezes cai, levanta, cai, né? Então é uma luta mesmo. Só a graça do Senhor mesmo para nos conduzir até o final dessa salvação, para nos moldar, para nos transformar, para nos mudar de verdade, né? E de dentro para fora. Porque eu estou vendo gente esses dias, irmãos, que mudado de fora primeiro, né? Tenta-se começar a mudança de fora para se mudar dentro depois. A pessoa se afasta da igreja, no mesmo dia que ela se afasta, ela volta a falar palavrão, ela volta a beber, a fumar, ela volta a prostituir. Parece que estava tudo contido nela, era uma capa só mesmo por fora, ela se afasta hoje mesmo ela já está pior do que era antes de conhecer Jesus. A gente vê isso aqui direto na cidade, porque não era convertida de verdade, nunca encontrou Jesus na vida, nunca se converteu, nunca o Senhor teve a liberdade de começar uma obra dentro da vida dela. Porque tem gente que você vê que às vezes se entristece, às vezes acontece alguma coisa, ele dá uma afastada, mas daqui a pouco ele volta de novo. Se ele quer Jesus, primeiro ele procura outra igreja. Se ele teve um problema na igreja onde ele estava, ele procura outra.
ele se mantém lá na sua vida sem se contaminar, ele não volta para o mundo, né? Ele se afasta por um tempo, reflete na vida, mas depois acaba voltando para Jesus. Mas a igreja tentou começar uma obra de fora para dentro, quando se desvia, não é triste, né? É triste mesmo, é terrível quando alguém se desvia. Ele faz até questão de colocar o vídeo lá na internet, no Facebook, para todo mundo da cidade ver que ele está desviado e ninguém fala nada com ele. Né? Bebendo cachaça, fumando cigarro, e no meio do povo batendo pandeiro e tocando música do mundo, mas faz questão de colocar lá para todo mundo ver. Né? Igual esse dia eu vi, é lamentável você ver a pessoa no estado daquele. É muito triste mesmo, né? E você percebe que a pessoa nunca teve um encontro com Deus, nunca se converteu de verdade, porque afasta da igreja uma semana, na outra semana a vida está mais podre do que era no começo. É muito triste isso mesmo. Pessoas que nunca tiveram encontro com Deus, nunca conheceram Jesus de verdade. Então assim também será nesse tempo, que o tempo que até Cristo vai ter dificuldade com esse povo, porque não impõe nada para ninguém. Né? Ele dá uma oportunidade, ele dá a chance, ele ensina, ele vai fazer o melhor pelo mundo, mesmo assim as pessoas não quererão o seu governo. Começar mesmo. Falamos aqui, dispensação, advento do príncipe da paz. E ponto 3. O templo de paz no milênio. Quantos templos haverá na história de Israel? Segundo as escrituras, o povo judeu terá 4. O primeiro templo foi construído em 960 a.C. e foi destruído em 586 a.C., em Crônicas 22, 9 e 10. O segundo templo, conhecido na Bíblia como o Templo de Zorobabel e de Herodes, foi construído no início por Zorobabel, entre 538 e 515, sendo adornado e ampliado por Herodes, o Grande. A partir de 19 depois de Cristo, ele foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Na parte azul diz: o terceiro templo dos judeus ainda não existe. Quando começar a construção desse templo, estaremos vivendo dias proféticos extraordinários. A edificação do templo, do terceiro templo dos judeus, será um dos maiores sinais do retorno de Cristo. Na parte azul diz: durante a grande tribulação, o terceiro templo dos judeus será invadido e profanado pelo anticristo. E tudo indica que, devido ao juízo de Deus, desastres e catástrofes que virão sobre o mundo, especialmente na cidade de Jerusalém, onde o templo será erguido, ele será destruído, não ficará pedra sobre pedra. O quarto templo dos judeus será o templo do milênio, onde a luz do Senhor, a glória da presença de Deus, permanecerá para sempre. Ele será construído sobre o mais alto monte de Israel, atrairá a atenção do mundo inteiro. Né? E Cristo governará a partir desse lugar. Mas eu diria que ainda é um quinto templo, né? Que é a nova Jerusalém, que deve ser adornada do céu da parte de Deus. Essa nova Jerusalém ela só desce depois da construção do novo mundo, já depois do milênio. Né? E dali o Senhor governará, não haverá mais sol, ele será a luz que iluminará tudo. Então eu diria que ainda há mais um tempo, né? Depois do milênio, no tempo da nova terra que o Senhor construirá sobre essa terra aqui. Um tempo de grandes mudanças. No começo deste mundo, na criação, tem que pegar aqui a parte azul, né? No começo deste mundo, na criação, Deus ordenou e entregou ao ser humano princípios de crescimento, mudanças e transformações que o acompanhariam a vida inteira. Cresça, frutifique, multiplique e encha a terra. Durante o período milenar, as mudanças acontecerão em uma escala muito maior, muito mais intensa, profunda e abrangente do que em qualquer outro tempo na história do homem. Haverá mudanças no mundo vegetal, no mundo animal, na vida física, religiosa, social e em vários outros aspectos da humanidade. É interessante, é como se no milênio as coisas voltassem a ser como eram no começo. É como se houvesse um processo de regressão, né? Onde
veio o caos primeiro, né? O homem foi criado perfeito, viu aquele jardim, o homem vivia muito, não tinha doença, por mais que a morte já estava determinada sobre a vida dele, ele vivia 900 anos, 700, 800, 600, né? Aí ele vai diminuindo, vai chegando no caos, e aí vem a destruição no Armagedon, aí depois vai havendo um processo de regressão. Aí o mundo vai sendo transformado, volta a ser um jardim, novamente não tem doença, né? Jesus restaura muita coisa, não é ainda nova terra, mas ele restaura tudo, o homem volta a não ter doença, a viver muito novamente, né? Então um processo de restauração daquilo que existia lá no começo, e o crescimento, a frutificação, a multiplicação e o enchimento da terra novamente, né? Nesse tempo do milênio. Como Deus ele desejava, ele queria que a terra fosse um dia, ele fará ela ser um milênio. 2.1, mudanças no planeta, na parte escura, na parte preta. No milênio, o brilho, a luz, o esplendor do sol, da lua, das estrelas serão 7 vezes maior do que tinham originalmente. No nosso tempo agora. No reino milenar, no governo de paz do Messias, receberemos luz divina, espiritual, luz da verdade e também luz natural, do sol, da lua e das estrelas. O que será diferente já no tempo da transformação do novo céu e nova terra. Né? Nesse tempo tudo será restaurado como quando era lá no começo, e já não foi mais depois do pecado entrar no mundo. 2.2, mudanças no reino animal. Então haverá mudanças no reino, no planeta, mudanças no reino animal e outras áreas mais. No milênio, quando a terra for restaurada e voltar ao seu estado original, a natureza encontrará o seu equilíbrio. Então o leão comerá palha com o boi e pastará junto com o bezerro e o novilho gordo. As serpentes, as cobras não morderão a mão da criança que brincará perto do lugar onde elas estão. O regente do milênio, o Senhor Jesus, com seu poder e autoridade, terminará com a guerra existente entre os animais, transformará todo o instinto feroz em paz, harmonia e felicidade. Que bom que acharam, abre em Salmo 46, 10 e 11. Depois, Diácono Cláudio, Isaías 65, 20. Quem achar primeiro pode abrir no Salmo 46, 10 e 11. Para de lugar, sabe o que eu sou Deus, serei exaltado e transformado, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó será a nossa coluna segura. Amém. Haverá paz e segurança nessa época, né? Felicidade, harmonia. Né? O Senhor vai fazer com que haja todos aquietem, né? E ele será exaltado entre as nações, ele será exaltado em toda a terra. É difícil imaginar isso, mas era o que existia no tempo de Adão e Eva, quando eles estavam antes do pecado, ainda lá no jardim. Os animais eram assim. Nenhum animal ofendia o outro, brigava. Né? Isso vai voltar novamente no tempo do milênio. Por isso é um processo de regressão ao que era no jardim. 2.3, transformações na agricultura. Diversas profecias bíblicas referem-se às transformações que acontecerão no mundo agrícola por ocasião do milênio. Serão 1000 anos de plena fertilidade no solo, sem necessidade de adubos milagrosos. A parte azul diz: no reino milenar do Messias, a terra seca e os montes destilarão vinho, o deserto florescerá e a colheita nunca terminará. Não haverá a entre safra, quando a terra por um tempo deixa de produzir. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não viva pelos seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por próprio. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Então, o povo que existir na terra, eles vão passar por um processo normal. Eles vão gerar filhos, eles vão morrer ainda, né? Porque eles ainda estão debaixo do poder do pecado. São vários grupos diferentes. Né? Aqueles que foram ressuscitados, aqueles que tinham a marca de Cristo e foram recolhidos por ele
no final da tribulação. Isso aí não somos sujeitos a isso. Mas o povo natural que vai estar vivendo na terra vai viver assim. Só que eles, igual os irmãos, vai haver restauração, então vão ver muito, né? Vão ver muito mais do que podem viver agora. E 100 anos a pessoa vai ser jovem ainda, né? Por mais que ele chegue ao 100, se alguém não chegar ao 100, eu sou uma pessoa, coitada, isso aí não tinha alguma coisa sobre ele que não permitiu que ele vivesse muito. Então 100 anos vai ser uma pessoa ainda jovem, né? As pessoas vão viver muito mesmo. Então tem várias passagens que falam sobre em Isaías principalmente, sobre essa parte aqui, onde os animais terão paz. Não marquei ele aqui, mas é Isaías 65, se eu não me engano. Isaías 64, 65. Fala sobre isso. Tem várias passagens que falam sobre essa parte onde os animais não mais se matarão, não mais comerão carne, né? Eles vão pastar juntos. E as crianças, né? Imagina uma criança pegar uma serpente e brincar com ela sem ela ferir, ela não vai ser mais venenosa, ela não vai mais ferir ninguém com o seu bote, com o seu veneno, porque será um reino realmente de paz. Mudanças no reino animal, mudanças também na agricultura. Então, no tempo da colheita, não tem mais aquele negócio de só pode plantar em tal época de chuva, época sem chuva. Deus fará a terra ser fértil. Qualquer época, qualquer estação, qualquer tempo que plantar, a terra produzirá, né? Um tempo de fartura e um tempo de trabalho ainda, né? Vai ter que arar. A Bíblia diz em Zacarias que as árvores serão transformadas em arado, porque por mais que é um tempo muito bom de restauração, ainda vai ter que arar a terra, né? Os que estiverem vivendo naturalmente vão ter que plantar, colher, só que uma agricultura muito diferente de como é hoje. 2.4, mudanças na indústria militar. É o que eu disse aqui dos irmãos, acho que está em Zacarias 9:10. Quem abrir pode ler, Zacarias 9:10. Mudanças na indústria militar, não precisa mais disso, de arma, de bomba, de alguém ter que se proteger, e não tem mais perigo, todos vão ver harmonia e segurança, né? E Jesus imporá a lei sobre os que estiverem vivendo naturalmente. O Senhor Jesus destruirá todo equipamento de guerra. O Messias fará cessar a guerra para sempre. Todas as armas de guerra serão convertidas em ferramentas agrícolas para o trabalho na terra, o plantio de árvores, frutas, flores e alimentos nutricionais. Zacarias 9:10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde os rios até as extremidades da terra. Amém. Zacarias 14, que fala sobre ele transformando as árvores em arados. Muito sobre o que Deus fará, como Ele fará, a forma como Ele reinará, como Ele governará, como Jesus governará. Mudanças no tempo de vida, na parte preta, os primeiros homens e mulheres viviam centenas de anos. Com a prática do pecado vieram a doença, a fraqueza e a morte. No milênio a vida longa vai voltar. Pessoas alcançarão viver até 1000 anos. 83. Esta é a promessa do Senhor. Está aqui em Isaías 23, Isaías 25, Isaías 65. Depois marca essas passagens. Eu sempre queria, eu marcava tudo nas minhas Bíblias, porque uma coisa que eu acho muito é esse tempo do milênio, quando nós vamos ver a terra ser transformada num jardim, o grande jardim do Éden novamente, como Deus ele desejava no início, né? Ele vai transformar novamente no reinado de Cristo. E depois, ainda um reino muito mais seguro no tempo do reino mesmo, depois do milênio. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deseje lute para chegar lá, porque
a paz, a justiça, irmãos, que nós tanto ansiamos hoje, a segurança, a saúde, né? Sem governo nunca vai alcançar completamente. Ser paz do primeiro mundo, do segundo, terceiro, nunca nós vamos ter completamente paz, justiça, saúde, segurança, principalmente. Essas coisas que as pessoas clamam tanto, né? Em qualquer país do mundo, paz, justiça, saúde e segurança. São as 4 principais educação, sei lá, hoje se clama para educação também, mas principalmente essas: paz, justiça, saúde e segurança. Isso aí só vai ser terminamento no reino de Jesus. Amém? E vai ser tremendo, né? Vai ser tremendo e eu quero usufruir de tudo isso lá. Não quero perder nada, aproveitar cada segundo lá no reino, do lado de Jesus. Quem sabe sendo um governador de alguma parte da terra, né? Um rei, um sacerdote aí que vai ensinar a lei de Deus aqueles que precisavam aprender ainda, né? Eu quero estar com Jesus. Qualquer dia eu quero chegar lá. Em nome de Jesus, né? Ver tudo isso aqui com os olhos, tocar com as mãos, sentir o cheiro, sentir o sabor, né? Em nome de Jesus, amém? Eu quero chegar lá e vamos lutar para chegar junto, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos leve em sua paz. Amanhã vamos ter esse louvor. Sábado, culto de libertação, e domingo, culto no Taikuyama, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém? Culto lá, a partir das 9, já vamos estar subindo para lá, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, nos leve debaixo da sua paz. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos desperte a cada dia. É como a tua palavra diz, Senhor Deus, que verdadeiramente a leve e momentânea tribulação, a leve e momentânea dificuldade que enfrentamos, passamos aqui na terra hoje, não é de se comparar com a glória que nos está reservada, com aquilo que está esperando pela vida do teu povo, Senhor. Há muita dificuldade hoje, muita injustiça, doenças, falta, ó Deus, a falta de saúde, a falta de recurso, Senhor Deus, o clamor, Senhor, por tantas coisas que nunca conseguimos completamente, Pai, mas naquele dia haverá, naquele dia o Senhor nos dará, naquele dia o Senhor fará, o que o homem não pode fazer, nunca poderá. O Senhor dará, Senhor Deus, aqueles que estiverem do teu lado. Nós queremos estar lá, nós queremos participar contigo, Senhor. Nós queremos estar do teu lado. Onde o Senhor estiver, Deus, nós queremos estar do teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, nos fortaleça. Não deixe, Senhor, que o diabo alcance força contra nós, ocasião contra nós, mas que ele seja repreendido, Senhor, que todo engano dele caia por terra, que nós não venhamos desfalecer, nós não venhamos, ó Deus, nos deixar bater, nos deixar entristecer, nos deixar enfraquecer, mas possamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder de Deus está em nós, unir as nossas forças, buscar a força do alto e continuar firme nessa caminhada, Senhor, porque o final dela é glória, é luz, é vida, é a salvação, a eternidade, a prosperidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ver isso, nós queremos chegar a esse final, Senhor, que nunca acaba. Em nome de Jesus, entregue cada vez nas tuas mãos, cada família, cada irmão, cada irmã, aqueles que possam estar passando por alguma dificuldade agora, que possam estar enfrentando lutas, fraqueza, que possam estar sendo atacados pelo inimigo. Em nome de Jesus, todo o mal caia por terra e que cada um receba nessa hora força para continuar. Que o Senhor, o seu poder, traga de volta aqueles que estão entristecidos, afastados, até mesmo aqueles, Senhor, que voltaram para o mundo, que nunca tiveram encontro contigo, que tenham, Senhor, de verdade. Que o Senhor possa começar uma história nova na vida deles, uma obra, Senhor Deus, não uma casca, mas uma obra verdadeira de dentro para fora, uma transformação real, para a glória do teu santo nome, Senhor. Que outros sejam acrescentados, aqueles que agora estão vivendo lá fora, na ignorância do entendimento, aqueles que estão na feitiçaria, na idolatria, no pecado, na prostituição. Ó Deus, em nome de Jesus, com a tua mão forte, com o teu Espírito que convence, toca na mente, na alma dessa vida, Senhor, e traz a tua presença, porque a obra é tua, quem faz é o Senhor, quem realiza é o Senhor. Nós só, meu Deus, abrimos a boca, nós só, Senhor, estendemos a mão, mas o principal quem faz é o teu Espírito, é o Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, leva teu povo em paz, Senhor, e abençoa desde já, Senhor, fim de semana, ó Deus, os cultos, sábado, domingo, de todo impedimento, ó Deus, e que pessoas participem conosco para a glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu peço que os irmãos estejam orando pela vida de Joel e Stephanie. Né? Hoje eu estive no hospital, a moça, os médicos tinham até condenado ela a morrer, né?
por causa da dificuldade do parto, da gravidez. Ela estava muito aflita, ele também, o primeiro filho. A moça foi ganhar hoje, né? Foi parto cesárea. Foi assim meio corrido, porque o irmão ligou na hora, passou para mim aqui agora. Aí eu já fui para lá, estive orando lá. Só falei com alguns irmãos para estarem orando naquela hora, mas a moça já estava entrando para a sala do quarto já. Não teve nem como passar, pedir oração com os irmãos. Mas eu fiquei até o final orando, percebendo, olhei por ela antes de entrar, durante a operação orando por ela. E graças a Deus deu a vitória, a menina nasceu bem, ela também. E eles estavam felizes, né, agradecendo. E eu creio que é um casal para vir na igreja, vamos ter a oportunidade de levar a palavra de Deus para eles também. Eu peço que vocês orem por esse casal e pela Camila, né, a menina que nasceu bem forte, gordinha, bem, graças a Deus, né? A palavra do homem, a palavra caiu por terra, o Senhor prevaleceu. Em nome de Jesus. Joel e Stephanie, esse casal, por favor, orem por eles. Deus abençoe, acompanhe o seu irmão com a parte do Senhor e diga aí para ele: vamos para o milênio, irmão, vamos para o milênio. Vamos para o milênio.